Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje a gente vai mostrar como foi o lançamento do satélite brasileiro Spot, que chegou ao espaço a bordo de uma das naves da SpaceX. Veja também uma entrevista de utilidade pública. Pesquisadores da Unicamp descobriram um mecanismo que faz com que o corpo perca peso mesmo em repouso. Você também vai ver um resumo da coletiva de imprensa do Grupo de Transição do Meio Ambiente. Eles garantem que haverá redução no desmatamento logo no início do ano. E veja também, no apagar das luzes, o governo Bolsonaro promove mais um ataque contra a pesquisa e a ciência brasileira. Mais um corte, totalizando desta vez 1 bilhão 680 milhões, que atinge institutos de pesquisa e universidades federais. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o secretário executivo da Iniciativa Parlamentar para Ciência e Tecnologia no Parlamento, Fábio Guedes Gomes, que vai conversar com a gente. Como é que vocês da ICTP receberam mais esse anúncio de corte, agora totalizando 1 bilhão 680 milhões nesse período do governo Bolsonaro? Boa tarde. Boa tarde, Edmond. É uma satisfação estar conversando com você e com todos da TVT São Paulo e também dialogando com o seu público. Mais uma vez, o governo Bolsonaro demonstra toda a sua insensibilidade e toda a sua sana de perseguição à área de ciência, tecnologia e inovação, com mais um bloqueio do orçamento da educação, e nesse caso, na educação especificamente nas universidades e institutos federais, e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, especialmente, e pode ter consequências, no caso, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Então, isso mostra que há uma ação, desde o primeiro momento que o governo Bolsonaro assumiu a condução do Brasil, há uma ação coordenada de perseguição à área de conhecimento, à área científica brasileira e também às instituições que produzem o conhecimento, às universidades. Então, agora mesmo, como você mesmo mencionou, nessa última segunda-feira, ele anunciou um corte de 1,7 bilhão no Ministério da Educação, que atinge as universidades federais em 244 milhões e atinge também os institutos federais, a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, em 122 milhões. E no caso do MCTI, o bloqueio dos recursos financeiros orçamentários foi da ordem de 450 milhões. Então, agora, final de novembro, ao apagar das luzes, como você mesmo falou, a área da educação e a área de ciência e tecnologia, Edmond, viraram, nesse governo Bolsonaro, variáveis de ajuste da política fiscal do governo. Então, isso mostra que eles não têm preocupação com essa área nem com o futuro do país. Agora, como é que isso pode, de repente, ser revertido? Vocês estão em contato com a equipe de transição para tentar viabilizar algum tipo de emenda, se é que ainda é possível incluir algo nessa PEC que está sendo discutida no Congresso nesse momento? Vocês pretendem viabilizar algum tipo de ação judicial para tentar impedir mais esse corte? Veja, do ponto de vista judicial, não tem como, porque isso está na prerrogativa do presidente da República fazer esse tipo de movimentação dentro do orçamento brasileiro. O que nós estamos, de fato, dialogando é com a equipe de transição e com alguns parlamentares, especialmente aqueles que estão dentro da formulação do projeto de lei orçamentária para 2023, especialmente o senador Marcelo Castro, que é o relator geral do orçamento, não é? E também com a equipe de transição. Nesse sentido, com a equipe de transição, nós temos um excelente diálogo
e já pela ICTP, as entidades enviaram para a equipe de transição 2 documentos. Um deles trata especialmente da medida provisória 1136/2022, que bloqueia, né, contingencia o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, bloqueia não só esse ano, como também contingencia os anos próximos, 2023, 2024, 2025. Então, essa MP é de um prejuízo enorme para a ciência brasileira, porque bloqueia, contingencia o principal fundo de financiamento da ciência brasileira, contrariando, inclusive, uma lei complementar, uma medida provisória contrariando uma lei complementar, que é a Lei 177 de 2021, que proíbe o contingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, nós mandamos tanto para a equipe de transição, como também para o relator geral do Orçamento Brasileiro, o senador Marcelo Castro, uma proposta que trata da AMP. O outro documento, Edmond, foi um documento com a proposta, tanto para a equipe de transição, que trata da ciência, tecnologia e inovação, como também para o senador Marcelo Castro, uma proposta de recomposição orçamentária dentro da PILOA 2023, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do CNPq e da CAPES. Uma proposta de recomposição bem dentro da realidade que o país hoje está discutindo, as condições fiscais e também, né, o espaço que tem o novo governo eleito no próximo ano para investimento. Então, é uma proposta bem realista. Foi muito bem recebido os 2 documentos, e eu acredito que um dos dois poderá estar dentro do relatório de sugestão da equipe de transição. Repetindo a informação que o senhor tão bem esclareceu, 1.680.000 é o total do corte que atinge o MCTI e as universidades públicas em 244 milhões, também atinge os institutos federais, os IFs, que tanta gente conhece e depende, e também os institutos de pesquisa. Como é que é possível esse calote naquilo que as universidades, naquilo que o ensino superior brasileiro precisa? E para atualizar, antes de responder a sua pergunta, Edmond, o prejuízo para as universidades acumulado em 2022 é de 700 milhões de reais, porque no meio do ano houve um bloqueio. Então, considerando o bloqueio desse ano, desse agora, o de 244 milhões, o prejuízo para as universidades ao longo de 2022 já chega a 700 milhões. No caso dos institutos federais, também houve um bloqueio, não é? No meio do ano, que somado ao deste ano, o prejuízo total já passa de 306 milhões. Então, você vai ter aí, no caso, 1 bilhão, só as universidades e institutos federais, mais de 1 bilhão de reais de prejuízo ao longo de 2022. Não estou nem falando de MEC, só nessas 2 instituições. Não é? Juntando com o bloqueio de 2 bi do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico, contingenciamento, você tem aí, tanto no fomento, né, como nas instituições que produzem conhecimento, as principais, você tem aí um contingenciamento esse ano de praticamente 3,5 bilhões de reais, que compromete as universidades no seu funcionamento corriqueiro, cotidiano, né, com contratos de serviço, manutenção e também manutenção de atividades e ações de programas, e no fomento, o investimento em ciência e tecnologia. Então, você me fala, qual a opinião de um economista sobre as atitudes do governo nessa linha de contingenciamento, bloqueios de recursos para a área da educação superior e também ciência, tecnologia e inovação? É uma decisão política. É claro que a lei orçamentária anual é uma peça, não é, que dá previsibilidade e onde serão aplicados os recursos do Tesouro Nacional. Tá? Quando isso tem uma expectativa de receita e arrecadação do determinado, né, ano em que aquela lei orçamentária ela foi criada. Se você tem
digamos assim, uma frustração de receita, que não dá para cumprir aquele orçamento que foi previsto, aí sim você lança mão, né, da prerrogativa de contingenciar pastas, de contingenciar gastos, porque você teve uma frustração de receita. Não é o caso desse momento atual do governo. Ele está fazendo escolhas onde cortar para atender à lei do teto dos gastos, que diz o seguinte, que a despesa do orçamento, não é, ali prevista no orçamento, ela não pode ser maior em termos de crescimento do que a taxa de inflação do ano anterior. Então, para ele cumprir essa lei, ele vai lançar mão decidindo onde vai cortar. E onde ele vai cortar significa onde o governo ele prestigia e ele vê como áreas importantes. Então, quando ele corta na educação e na ciência, ele não está vendo que essas áreas são importantes para o Brasil de maneira alguma. Em compensação, quando você vai observar a execução orçamentária e o privilégio, o prestígio que tem outras áreas, né, você vai ver as opções que o governo faz. Então, a opção desse governo, para cumprir uma lei de teto dos gastos, que é uma lei, ao meu juízo, muito perniciosa para a economia brasileira, para o futuro do país, ele vai em cima justamente das áreas que são as áreas mais simbólicas do ponto de vista da construção de um futuro do país, que é educação e ciência. Para muita gente, é passado um discurso, os defensores do governo dizem que o governo está agindo com responsabilidade porque não há dinheiro para atender todas as áreas. Esse argumento é plausível? Há, por exemplo, notícia que nós recebemos esses dias de que o governo está fazendo a aquisição de um pacote de quase 100 blindados italianos num custo de 5 bilhões. Esse recurso, por exemplo, poderia estar sendo utilizado para cobrir esse rombo aí para a educação e para o ensino superior brasileiro? Boa pergunta, Edmond. Veja só, o problema não é dinheiro. Existe dinheiro, tá certo? Aí a sua pergunta, ela nos coloca na direção de termos dois pontos importantes. A primeira é que a lei de teto dos gastos, certo? Ela proíbe que o governo, não é, ele gaste mais, cresça a despesa numa taxa de crescimento maior do que a taxa de inflação do ano passado. Ok? Então, se a economia cresce, por exemplo, e as receitas do Estado crescem, tá certo? As despesas não podem crescer tendo dinheiro, porque está engessada por causa de uma lei que diz que a taxa de crescimento da despesa não pode ser maior do que a taxa de inflação do ano passado. Então, logo, você pode ter um excesso de arrecadação, mas não pode gastar esse excesso de arrecadação. Aí você pode me perguntar, para onde vai esse excesso de arrecadação? Para aquela rubrica que está fora da lei do teto de gasto. Qual é a rubrica? Pagamento de juros e amortização da dívida pública brasileira. Por isso que quando você fala que a lei do teto dos gastos é preciso alterar, ela é perniciosa para o Brasil, ela não é boa para você pensar o futuro do Brasil, quem é que se move de maneira nervosa? O mercado financeiro bancário, que é um detentor dos títulos da dívida pública. Tá certo? Primeiro ponto. Então, logo, não é falta de dinheiro. Ok. O segundo ponto é o seguinte: mesmo dentro do aumento da despesa, dentro da lei do teto dos gastos, aí vai as opções políticas do governo. Quando você fala que o governo está preferindo gastar dentro das margens permitidas da lei do teto dos gastos, em blindados e não em ciência e tecnologia, pelo contrário, está cortando lá para gastar em blindados, mostra claramente que o governo Bolsonaro não tem compromisso algum com a área de educação e ciência do país. Tem compromisso com gastos supérfluos, digamos assim. Por que você vai comprar mais blindado? Qual é a razão disso? Para atender o quê? Quais compromissos? Estamos em guerra com quem, nisso? Não é verdade? É um compromisso. É guerra? Não é guerra. Não é? É conflito? Não. É ameaça de conflito? Não. É reposicionamento das nossas Forças Armadas nas fronteiras? Não. Ele vai gastar essa fábula de dinheiro comprando
blindados ou outros equipamentos para atender, né, a base política que hoje a gente sabe muito bem que está, de certa maneira, dentro das Forças Armadas, que não digo que seja todas as Forças Armadas, mas certos grupos dentro das Forças Armadas. Bom, a situação foi colocada, as ações que o senhor apresentou ainda vão transcorrer, mas o que a gente pode esperar para esse 2023 para as universidades públicas? Corremos o risco de ter uma universidade pública brasileira não funcionando, fechando as portas no início do ano? Veja, primeiro é o seguinte, nós temos que ser bastante realistas e pacientes com o governo que vai assumir, porque a situação não é fácil, é muito delicada, o nível de acesso às informações ainda é muito precário, nós não sabemos, de fato, o tamanho, né, o tamanho dos compromissos do governo federal em termos de despesa e restos a pagar em 2023. De fato, esse nível de informação, certamente a equipe de transição não teve acesso, sobretudo aquela que está dentro do tratamento da pasta de economia. E, com relação às universidades, o presidente eleito já manifestou, né, compromisso em recuperar paulatinamente o orçamento da educação brasileira e, dentro desse orçamento, os recursos para continuar mantendo o funcionamento das universidades. Inclusive, nessa negociação da PEC, né, estão tentando deixar de fora da piloa e colocar na PEC os recursos extraordinários que as universidades possam alcançar, como, por exemplo, de emenda parlamentar, um recurso que conseguiu através de uma parceria com governos estaduais, recurso que conseguiu através de empresas. Esses recursos não são do Tesouro Nacional, então, logo, não podem estar dentro da lei do teto de gastos que rege hoje a despesa do Tesouro Nacional. São recursos extra-orçamentários, não pode cair dentro do cálculo da execução orçamentária. Então, isso é um grande passo. Então, acredito que nós teremos um outro compromisso, uma outra sinalização, mas é claro que ainda vamos passar um certo momento de grande aperto agora, no final de novembro para dezembro, para as universidades fecharem suas contas, manterem seus compromissos com contratos. Claro, não como é que o próximo governo, imediatamente, nos primeiros meses, vai tentar restabelecer o fluxo orçamentário e financeiro das universidades. E eu diria mais, a questão não é só de restabelecer o fluxo financeiro orçamentário das universidades, irmão. A questão é o seguinte, as universidades, mesmo você tendo uma recomposição, as universidades perderam o poder de compra, porque a inflação vai corroendo o orçamento das universidades. Vai corroendo. Então, recuperar o fluxo financeiro orçamentário já é um grande sinal. Agora, também recompor o poder de compra desse fluxo orçamentário é outro desafio para os nossos gestores das universidades. Vamos ainda passar por um momento de dificuldades, mas é um momento de ajuste do governo eleito e também, claro, do seu posicionamento ao assumir de fato o governo, quais são as medidas mais rápidas possíveis para poder fazer o sistema universitário brasileiro colapsar. Tá certo, quero agradecer demais. Quero agradecer demais ao Fábio Guedes Gomes, economista e presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, aqui pelos esclarecimentos no nosso programa. A gente agradece a participação e vamos para um rápido intervalo. Na sequência, você vai ver uma pesquisa que pode revolucionar o tratamento contra a obesidade, realizada por uma dessas universidades brasileiras que estão sendo prejudicadas pelo governo Bolsonaro. Um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e agora a gente fala sobre um assunto de utilidade pública produzido pela Universidade Pública Brasileira, esse pessoal que faz balbúrdia. Pesquisadores da Faculdade de Ciências
Aplicadas da Unicamp estudaram os mecanismos que fazem com que o corpo perca peso mesmo em repouso. Mas você que está pensando que vai conseguir perder peso sem fazer nada, isso só acontece após os exercícios. Para conversar sobre esse assunto, a gente vai falar com o pesquisador responsável por esse estudo, Eduardo Ropelli. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. E o trabalho de vocês foi publicado na revista Science. Como é que foi essa publicação e ao que se deve esse trabalho? Como é que foi o desenrolar da pesquisa? Bom dia. Olá, Edmão, bom dia. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, esse estudo ele é fruto de um trabalho de longo prazo, então nós começamos esse estudo em 2013, são 9 anos de estudo. Ele contou com a colaboração de outros pesquisadores da própria Unicamp, da USP, e do exterior também, de uma universidade da Espanha e da Suíça. Então, esse estudo, ele basicamente, ele traz, à luz da ciência, à luz do conhecimento, a existência de um eixo que começa no sistema nervoso central e termina na musculatura esquelética. Então, por isso nós chamamos de um eixo neuromuscular. E o que tem de novidade aí? Nós descobrimos que uma proteína, quando atua numa região do cérebro chamada hipotálamo, dispara sinais para que o músculo queime, oxide gordura. Então, essa descrição em mamíferos, em roedores e com grandes evidências do ser humano, traz para a gente uma perspectiva muito interessante no que diz respeito ao controle do peso, ao combate à obesidade. Controle do peso, combate à obesidade e diabetes tipo 2. Eu não tinha falado aqui, mas dentro da Faculdade de Ciências Aplicadas, esse trabalho é do Laboratório de Biologia Molecular. E a proteína que citou o professor foi a interleucina-6. O senhor me corrija se eu estiver falando alguma bobagem. Agora, professor, segundo a informação que foi transmitida pela própria Unicamp, esse mecanismo que vocês chamam aí de afterburn, né, que é a queima depois do exercício, ele já era conhecido. Por que era tão difícil identificar e documentar como que isso ocorre? Então, só para trazer um contexto histórico, nos estudos lá da década de 80, de 90, de uma forma mais fisiológica, conseguia determinar que o indivíduo, ao fazer exercício físico, nas horas subsequentes aos exercícios, o nosso corpo continuava queimando gordura, continuava com o metabolismo aumentado. Então, essa informação já era de conhecimento. O que ninguém sabia até então era explicar o porquê que isso acontecia e como é que o organismo respondia para que esse mecanismo acontecesse. Então, o que nós trazemos aqui é uma explicação para o afterburn, tá certo? Então, agora nós temos evidências muito sólidas de que ao realizar exercício físico, essa proteína que você comentou, a interleucina 6, ela é produzida pelo exercício, ela acessa o sistema nervoso central e ela continua exercendo a sua ação em aumento do metabolismo, mesmo depois do exercício. Então, agora o afterburn ele fica com uma boa parte desse mecanismo explicado. Ou seja, sabíamos que acontecia, mas não sabíamos explicar como, e para isso e aí a ciência foi atrás para tentar descobrir. E quais são os próximos passos da pesquisa? Pela informação também transmitida pela Unicamp, os meios de comunicação da Unicamp, ainda tem mais 2 anos, pelo menos, de trabalho pela frente. Sim, o trabalho que foi publicado, ele traz ali ele foi feito, na maior parte, em roedores, em camundongos, mas, por exemplo, quando nós injetamos IL-6 no cérebro de camundongos, a gente consegue ver por imagem termográfica
que eles aumentam a temperatura, eles aumentam o gasto energético. Então, aquelas imagens de termografia. Então, enquanto o controlezinho está mais escuro, o que recebeu o IL6 está mais claro, está brilhando. E ele traz algumas evidências em seres humanos. Então, nós utilizamos dados públicos de tecido do sistema nervoso central e do músculo de seres humanos, e a gente conseguiu estabelecer uma relação dos achados nos modelos animais com os dados em seres humanos. Então, a gente começou a dar um passo para confirmar esse mecanismo no ser humano. Foi um primeiro passo, mas como você bem disse, a pesquisa ela avança, ela precisa continuar. Então, sim, nós temos projetos, nós temos recursos, estamos iniciando estudos com grupos do Hospital de Clínicas da Unicamp para confirmar esse mecanismo em alguns tipos de pacientes de nosso interesse. Como é que é essa confirmação? Vocês vão escolher pacientes voluntários? Vai ter que ser inoculado algum tipo de... a própria proteína, não sei, no paciente? O que vocês pretendem fazer para confirmar agora em seres humanos o mecanismo que vocês escreveram? Tá bem. O estudo ele já está em andamento. Ele prevê o uso ou a participação de pacientes bastante específicos. Então, nós temos alguns pacientes que usam bloqueadores dos receptores de interleucina 6. E esses tipos de pacientes, eu não vou entrar em detalhes quais são, enfim, mas é um público que nós temos a capacidade, a condição de, ao realizar exercício, uma vez que os receptores de interleucinas estão bloqueados, a gente pretende avaliar o afterburn nessas pessoas. Então, pacientes que tomam bloqueadores dos receptores de IL-6, será que eles têm um mecanismo de afterburn acontecendo de maneira normal? Basicamente essa é a pergunta. Tem vários estudos, inclusive outros estudos da própria Unicamp, sobre a questão da perda de peso, do emagrecimento. O senhor que é pesquisador da área, o senhor imagina que nós vamos chegar no momento em que a humanidade não vai mais se preocupar em ingerir açúcar e gordura, vai poder comer à vontade, tomar lá seu comprimidinho, 2 gotas de alguma coisa, e isso tudo sair na urina? É um pouco pretensioso dizer isso, mas, por exemplo, nós estamos quando eu digo nós, é a comunidade científica, está trazendo drogas, por exemplo, drogas antidiabéticas, as de última geração, com excelentes resultados em relação à redução do peso corporal. Então, são drogas que ainda estão chegando no mercado brasileiro, muito possivelmente vai chegar em breve, mas que estudos populacionais bem realizados, bem controlados, mostram um efeito bastante significativo, não só na questão do controle glicêmico, mas principalmente induzindo perda de peso. Então, isso é um avanço extraordinário. Dizer que um comprimido vai resolver, talvez seja um pouco cedo para falar nisso, mas sim alguns medicamentos com alvo no diabetes estão mostrando excelentes resultados na questão da perda de peso. Enquanto os estudos não são concluídos, a população que está aí preocupada com o ganho de peso e a possibilidade de aproveitar do afterburn como aliado nesse processo da redução de peso. Tem alguma dica, alguma coisa que possa ser transmitida para essa pessoa? É recomendável fazer exercício e fazer o que depois para estimular o afterburn? Já tem alguma coisa nesse sentido? O que dá para dizer é o seguinte, sabendo do afterburn e sabendo do mecanismo pelo qual ele funciona, alguns tipos de exercícios podem trazer um maior impacto para o gasto energético pós-exercício. Então, nós sabemos hoje que exercícios um pouco mais intensos e um pouco mais duradouros, eles trazem um arraste, uma permanência do afterburn por um tempo maior. São justamente tipos de exercícios que elevam mais esses níveis de interleucina 6. Então, os exercícios mais intensos
e mais duradouros. Até o momento é mais ou menos isso que a gente consegue estabelecer com uma certa certeza. Muito bem, professor. Bom, para a gente encerrar aqui, para quem está esperançoso com essa pesquisa, o que vocês imaginam que ela possa gerar? Algum tipo de fármaco, algum tipo de tratamento? E se isso acontecer, em quanto tempo que a gente deve ter esse tipo de resultado? Tá. Então, essa pesquisa ela foi importante porque ela abre perspectivas para novos alvos terapêuticos. Então, sabendo que nós temos um circuito neuromuscular que trabalha a favor da queima de gordura, a favor do aumento do gasto energético, nós poderíamos pensar agora em criar compostos para que esse sistema pudesse ser ativado, por exemplo, com um comprimido, com uma injeção, com alguma coisa do tipo, mimetizando o efeito do exercício. Seria mais ou menos como uma pílula do exercício físico. Tá? Mas aí, para chegar nisso, a gente tem grandes obstáculos, porque a gente sabe que esses fármacos, esses compostos, eles não, muitas vezes eles não agem exatamente apenas onde a gente gostaria que eles agissem, não é? Então, para fazer essas ações mais específicas, mais pontuais, que é um grande desafio, e aí para dizer quanto tempo que a gente tem para vencer esses desafios, a gente vai precisar estudar bastante e pesquisar bastante. Só para esclarecer, para ver se eu entendi, professor, quando o senhor diz mimetizar o exercício, seria como se fosse para a pessoa tomar essa substância, esse composto, e o organismo entender que ela fez exercício e começar a queimar gordura? Ser uma maneira de enganar o sistema? Exatamente. Mas aqui é claro que nós estamos traçando aqui um paralelo entre a ação de um composto, de um medicamento e o efeito do exercício sobre a queima de gordura, tá certo? Então, isso talvez, no médio e longo prazo, seja possível a gente encontrar um composto que possa fazer isso no nosso organismo. Mas é muito importante a gente mencionar que é o seguinte, o exercício físico tem uma ação que a gente chama de pleiotrópica. O que é isso? É uma ação bastante diversificada, né? Tem múltiplas ações no nosso organismo. Então, aqui a gente está falando de um efeito do exercício que é a queima de gordura. Mas nós temos que lembrar que ao realizar um exercício físico, nós temos benefícios cardiovasculares, nós temos benefícios no sistema nervoso central, nós temos benefícios nos ossos, nos hormônios, enfim, temos uma amplitude de benefícios que um composto, uma pílula, um remédio, talvez jamais consiga atingir. Então, por isso é importante reforçar para as pessoas que a realização de exercício ainda é algo insubstituível, tá certo? Isso é muito importante para que as pessoas não se acomodem, não fiquem esperando aí da ciência algo que vai resolver o problema do peso de um dia para o outro, que nós estamos relativamente longe disso. Então, é importante que as pessoas continuem mantendo bons hábitos nutricionais, atividade física, lazer, etc. Algum problema aí para a continuidade da pesquisa com falta de recursos? As universidades estão passando por um problema bastante complicado nesse momento. O de vocês está garantido? Garantido é uma palavra um pouco forte. Nós temos as nossas, principalmente a FAPESP, que nos ajuda demais aqui no estado de São Paulo. Então, basicamente, a FAPESP apoiou essa pesquisa, apoiou pesquisadores que foram fazer parte da pesquisa no exterior. Então, de certa forma, a gente tem conseguido os recursos através da FAPESP. E alguns problemas nas universidades públicas a gente sabe que tem, principalmente de infraestrutura, mas a gente tem que dançar um pouco conforme a música e é um desafio bastante grande fazer ciência no Brasil. Muito bem. E além dessa pesquisa específica com essa substância, o que vocês produzem aí no LabMax? O estudante que tiver interesse, por exemplo, em conhecer o laboratório,
vai saber de qual tipo de trabalho, de qual tipo de pesquisa? O LabMax, ele foi criado na Faculdade de Ciências Aplicadas, que fica na cidade de Limeira, tá? É um campus novo, relativamente novo, da Unicamp. Ele foi criado em 2013 e a principal linha de investigação ali são os efeitos do exercício no âmbito molecular, ou seja, o que acontece nas células do músculo, do fígado, do cérebro, do tecido adiposo, em resposta ao exercício físico, né? Principalmente, nós também temos algumas investigações para suplementos alimentares, para componentes nutricionais, testados em modelos experimentais, para ver o que acontece com o metabolismo, mas no âmbito molecular, tá? Então, estudar proteínas, vias de sinalização, etc. Tá certo, quero agradecer demais a participação do professor aqui no nosso programa. Muito obrigado por esclarecer sobre essa nova pesquisa, o Brasil na fronteira do conhecimento, também sobre a questão do emagrecimento. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com o lançamento do satélite Sport e os melhores momentos da coletiva do Grupo de Transição do Meio Ambiente. Um instante só, não saia daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente mostra para vocês agora como foi o lançamento do satélite brasileiro Sport a bordo de uma das naves da SpaceX. Acompanhem. O satélite brasileiro Sport foi lançado no último sábado a bordo de uma das naves da SpaceX na missão CRS-26, que levou painéis solares, entre outros equipamentos, à Estação Espacial Internacional. 4, 3, 2, 1, engine full power, and liftoff of CRS-26. Go Falcon and happy Thanksgiving ISS. That's right, liftoff of SpaceX's Falcon 9 rocket for the 26th cargo resupply mission. Conforme já mostramos aqui, o satélite brasileiro é um CubeSat de 9 quilos que terá a missão de investigar anomalias magnéticas na Terra na região do Atlântico Sul. Ele foi construído em uma parceria entre o INPE, o ITA e a própria NASA, que custeou a maioria dos equipamentos, inclusive o lançamento. A decolagem aconteceu no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, às 14h20, horário de Brasília. A Agência Espacial Brasileira se esforçou para destacar o lançamento do Sport como um dos feitos do atual governo, citando na primeira linha do informativo à imprensa que a missão havia sido acordada com a NASA em 2019. Conforme nós já mostramos neste programa, porém, os entendimentos entre a NASA e o INPE para o desenvolvimento da missão começaram bem antes, em 2016, e em 2017 a FAPESP, a Agência de Fomento à Pesquisa do Estado de São Paulo, liberou recursos para que o ITA construísse o equipamento. Esse trabalho conosco começou há muito tempo, a gente demorou bastante, até porque nós tivemos que primeiro, bom, o dinheiro com a NASA foi aprovado no ano seguinte, eu não me lembro exatamente, mas em 2016 acho que já estávamos aqui nessa sala aí fazendo as primeiras conversas. Aí depois nós tivemos que pedir um dinheiro para a FAPESP, porque o ITA precisava de dinheiro para fazer a plataforma, não ia sair assim, né? Bom, em suma, aí bolamos, aí ficou uns 2 anos aí nessa preparação de aprovação de dinheiro lá e o conjunto de pesquisadores, discussão de como é que seria a missão, escolhemos entre duas essa missão que nós vamos lançar. Aí no terceiro ano conseguimos a verba da FAPESP, aí começaram os desenvolvimentos. Teve até entrevista do presidente da Agência Espacial Brasileira na live da NASA. There are several international partners flying as part of the CRS-26 mission. I'm so glad now to be joined by Carlos Mara, president of the Brazilian Space Agency. So glad to have you here. Thank you, Jasmine. We are open to discuss a lot of good opportunities with NASA and the United States. Right, and one of those great opportunities is the Sport CubeSat. The Brazilian Space Agency partnered with Marshall Space Flight Center to create that. Tell me more about it. It will investigate a phenomenon that occurs in the South Atlantic around Brazil and affects communication, GPS signals. So it's important not only for Brazil, but for everybody that passes in that region.
Para quem não sabe, o nome Sport foi dado pelo chefe do Departamento de Clima Espacial da NASA e chefe da missão, James Spann. Nascido nos Estados Unidos, ele morou no Recife quando criança e usou a missão como uma forma de homenagear o antigo país e o antigo time do coração, além de proporcionar a difusão do conhecimento científico no Brasil. Quando eu vim para o Brasil, meus pais eram missionários. Então a gente logo chegou no Recife e eu morava lá em Casa Forte. E foi nessa época que eu comecei a jogar futebol. Eu não era muito bom, mas eu gostava muito de futebol. E então, desde aquele tempo, eu sempre experimentei o que era para ser um brasileiro criado aqui em Recife. Então eu fui para o hotel. Quando eu voltei no próximo dia, eu disse: olha, eu sou o líder dessa missão. Essa missão vai ser chamada Sport. Para Scintillation, Prediction, Observation, Research Task. Isso é em inglês, mas as letras são do esporte. Aí todos os americanos lá, ninguém sabia o que é. Eles acharam bom que esporte é um nome bom, mas os brasileiros, sim, eles sabiam o que eu estava fazendo, né? Então, até outra pessoa, que inclusive é dirigente do INPE agora, ele diz: não, James, a gente vai chamar internacional. Eu sou do Colorado, lá do Rio Grande do Sul. Eu disse: não, essa daqui é do esporte. Na próxima pode ser internacional, mas essa missão aqui é do esporte. O satélite Spot terá a missão de monitorar a ionosfera, uma camada superior da atmosfera onde ocorrem anomalias geomagnéticas sobre o Brasil e arredores. Esta perturbação, conhecida como bolhas na camada ionosférica, afeta sinais de comunicação, GPS e transmissão de energia, comprometendo a segurança e a infraestrutura do Brasil. Está falando agora sobre o desmatamento desenfreado da Amazônia. Dados divulgados pelo INPE, do sistema PRODES, apontam uma pequena redução nos impactos da floresta no último período medido, 11% segundo os dados do INPE. Essa medição vai de agosto de 2021 até julho de 2022 deste ano. Mesmo assim, o total da floresta desmatada ficou acima dos 11.500 km², área maior, por exemplo, do que o Catar, o país que está recebendo a Copa do Mundo. Autoridades reunidas pelo governo eleito no grupo de transição do meio ambiente garantiram nesta semana que os índices irão recuar logo no começo do ano. Veja. Integrantes da equipe de transição em meio ambiente realizaram uma coletiva de imprensa na última semana para apresentar um diagnóstico inicial da pasta e também para anunciar algumas medidas que deverão ser tomadas a partir do início do próximo ano para tentar conter o desmatamento. Então nós temos um grupo muito experiente, muito rico, com várias trajetórias, e nós vamos apresentar um diagnóstico, focar nisso, da gravidade do momento que vive a agenda ambiental, os recursos naturais estratégicos do Brasil. Esse grupo, como disse o ministro Mercadante, mesmo não alcançando, porque esse é um problema na transição, não ter transparência por parte de quem está no governo, não ter acesso a números confiáveis que vêm da equipe que está no governo, mas, felizmente, nós estamos suprindo essa lacuna gravíssima de uma transição com a capacidade que as pessoas que estão no grupo têm e acumulam, de conhecer profundamente toda a estrutura do Estado brasileiro, pelo menos da que tinha, que agora foi danificada no atual governo. O Brasil hoje vive um problema muito sério lá fora, pela imagem que tem, pelos maus tratos com as populações tradicionais, especialmente originárias indígenas, e pelo descaso com o meio ambiente. E para um país produtor de alimentos como o nosso, isso é gravíssimo, inclusive como ameaça para quem trabalha e produz, quem vive na pecuária. Hoje nós estamos concluindo o primeiro relatório. Nele, 4 pontos são trazidos, medidas emergenciais que precisam ser adotadas para rapidamente trazer de volta um protagonismo positivo para o Brasil,
para sair dessa situação de pária. A questão orçamentária, que precisa ser trabalhada imediatamente, para que não se comprometa mais ainda o próximo ano. Temos também a parte organizacional do Ministério, que a gente vai ver com um pouco mais de calma, e, obviamente, como mudar esse quadro, mexendo nos decretos, em todo um conjunto de normativas que desmontou praticamente a estrutura do Estado brasileiro de trabalhar o meio ambiente. Nosso desafio, Jorge Viana falou, esses anos todos, desmatamento crescente, esse último agora, uma pequena queda de 11%, mas num patamar lá em cima. Nas nossas gestões todas, estou falando de Marina Silva, de Isabela e a minha própria, houve uma redução acumulada de cerca de 80% no desmatamento, aproximadamente. Então, quais são os pontos que a gente vai focar, que esse grupo de transição elencou para, num prazo curto, isso poder dar um resultado para o Brasil e para o mundo, uma sinalização de que nós vamos enfrentar e reduzir o desmatamento com todas as suas consequências. Consequência climática, consequência para a água, para a agricultura, consequência para os povos tradicionais, tudo isso. Então, medidas imediatas. Primeiro, fortalecer o IBAMA, que está dilacerado. A gente viu que tem mais de 2.000 quadros que têm que ser, de alguma maneira, reconstituídos. Foram sendo afastados, expulsos, morreram, viajaram, em suma. A gente está com 1/5 das pessoas que a gente tem em campo para combater na ponta o desmatamento. Isso é a primeira questão. Segundo, a revogação de decretos. Vamos fazer várias revogações. Alguns são aqueles que impedem a aplicação de multas na prática. Se criou uma situação tal, vocês acompanharam, conselhos, etc. O presidente disse que o IBAMA era uma máquina de fazer multa. Então ele fez o possível e impossível para não ter multa, ou seja, vão estimular a impunidade ambiental, que é o que gera e graça hoje no Brasil. Então isso vai ser revogado. Outros impedem a fiscalização da exportação de madeira em tora. Outro problema seríssimo. E vários outros que amarraram as mãos do IBAMA, não só na Amazônia, a gente está focando na Amazônia, mas a gente tem o Cerrado, a gente tem a Mata Atlântica, a gente tem os outros biomas, né? O decreto que regulamentou a lei da Mata Atlântica, esse governo conseguiu suspender, e a gente vai fazer com que ele volte, porque voltou a crescer o desmatamento na Mata Atlântica. Mesma coisa no Cerrado. A gente tem os pactos todos que foram feitos no passado, a moratória da soja, o pacto da madeira legal, do minério legal, isso tem que ser refeito. Inclusive, ontem conversamos com o setor da soja para fazer um pacto da soja sustentável no Cerrado. O da Amazônia, diga-se, Mercadante, está funcionando bem e deve ser um exemplo. Bem, outra questão, a questão dos embargos. Nós podemos adotar os embargos remotos. O que é isso? Uma coisa é uma equipe ir no terreno, está desmatando, embarga. É tipo agulha no palheiro. A outra coisa é usando o satélite, usando os dados do PRODES, né? Os dados do DETER. O MEP Biomas já produziu 1 milhão de relatórios, cada um sobre um desmatamento. Desses, vamos pegar o levantamento dos estados, aonde tem licença, vou concluir, aonde tem licença para plano de manejo, ou seja, desmatamento legal, o resto pode ser embargado eletronicamente, remotamente. É uma medida rápida, barata, efetiva. É claro que os bancos têm que estar, porque é obrigação deles, cortar imediatamente o crédito de todas essas áreas de explorações embargadas. Embargar as fazendas, as unidades que estão desmatando detectado por satélite, mesmo sem você ir lá, porque o satélite te diz isso. O PRODES e o DETER te dizem isso, você exclui aqueles que têm licença para fazer isso, que são 10%. Então isso vai ser uma medida em grande escala, que vai ter um grande efeito. A taxa de desmatamento divulgada hoje, a gente sempre olha o número da taxa. E como o Jorge falou,
reduziu. Se a gente vai analisar criticamente o que aconteceu com a taxa, algumas más notícias estão associadas. Tá? Então, o governo Bolsonaro termina com um total de 45 mil quilômetros quadrados de áreas matadas na Amazônia. Essa é a obra. Quem estava discutindo soberania e entregou a Amazônia para o desmatamento por crime, tá? Acho bom fazer uma reflexão profunda, além da exposição de instituições que secularmente defendiam a Amazônia e que hoje se apresentam frágeis em função do papel que lhe foi atribuído aqui. O segundo aspecto que eu chamaria em relação à taxa é que, olhando um pouco, eu pedi uma análise rápida do meu time, olhando um pouco, além dos 45 mil quilômetros quadrados, consolidou-se uma nova fronteira de grilagem, aí, meu caro Jorge, no Acre, na BR-317, na BR-319, quando liberaram o licenciamento da 319, que todo mundo denunciou, não façam isso, desmatamento no sul do Pará, no negócio do Amazonas, no Acre, no sul do Amazonas, mostrando claramente que se perdeu o controle sobre o desmatamento. Na minha opinião, o Brasil de hoje não tem o controle do desmatamento. Isso é a realidade. E, portanto, dá uma complexidade maior, não só da vontade política de enfrentar, mas os novos arranjos dos planos de emergência, dos planos de combate, o uso de tecnologias, que certamente o novo governo vai fazer frente a isso. Então, eu acho que o governo Lula vai ter que entender, o novo governo Lula, como é que a gente vai proteger a floresta. Tá? Temos um aprendizado rico do passado, riquíssimo, que tem um processo que foi destruído, e teremos que ter um novo aprendizado sobre trajetórias, com o aprendizado do passado, mas com ousadia, para lidar e enfrentar com o crime organizado hoje na Amazônia. Então, essa é a fotografia que está colocada, mas mais do que isso, isso é uma boa notícia para todos vocês. Contem com a gente, porque aqui tem mulheres e homens de alma feminina decididos a acabar com a ilegalidade nesse país. Muito obrigada. Em 2003, a gente dizia, vamos apoiar, Jorge, as atividades produtivas sustentáveis. Agora, nós tivemos um presidente que foi para a COP do Clima dizer que nós vamos investir em bioeconomia, infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, reindustrialização sustentável e toda a agenda que o mundo moderno está fazendo. Isso é liderar pelo exemplo. Nós temos 3 pilares para esse novo desafio que está colocado no mundo. 1, fortalecimento da democracia. 2, combate às injustiças sociais. São 33 milhões de brasileiros e brasileiras vivendo com R$1,30 por dia. E o desafio de proteger as bases naturais do nosso desenvolvimento. Isso o presidente Lula deixou muito claro na COP do Clima, lá no seu discurso, no encontro com as populações tradicionais. E foi muito comovente ver todos os povos originários do planeta reunido com o presidente Lula, pedindo que ele fosse o seu porta-voz. E ele, muito humildemente, disse o seguinte, o que vocês estão me pedindo é muito grande. Eu nem sei se eu tenho a compreensão e estou à altura de fazer isso, mas eu tenho muita vontade de fazer. E eu acho que o que nós estamos dizendo aqui é que nós temos muita vontade de cumprir com a meta de desmatamento zero até 2030. Para isso é recuperar de forma atualizada o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia com seus eixos estratégicos, combate às atividades ilegais, ordenamento territorial e fundiário e apoio e investimento nas atividades produtivas sustentáveis. Bioeconomia é fundamental, turismo sustentável é fundamental, consolidação das áreas já abertas é fundamental, porque quando se tira o que não pode, a gente estabelece a forma correta de fazer. É um novo ciclo de prosperidade. Democracia, combate às desigualdades, com sustentabilidade. Acho que esse é o desafio. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser acompanhar a nossa programação da rádio do SINDCT deve acessar a nossa página do Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Você que quiser conferir todos os programas já produzidos pelo Brasil Consciência, nosso canal no YouTube está sempre disponível. Dúvidas, críticas, sugestões, reclamações, nosso e-mail é o canal para que você possa se comunicar com a gente. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Até mais!